Minha ex-esposa aprendeu da pior maneira. Um pouco de contexto. Fui casado com uma mulher por 15 anos e acabei me divorciando dela porque ela gostava de dormir com outros caras. Levou 6 anos para eu descobrir isso, e eu atribuo isso ao fato de que ela era ou uma sociopata ou uma narcisista. Ela sabia exatamente como ligar e desligar o charme, e podia inventar mentiras olhando direto nos seus olhos. Como dizem, depois que passa a gente vê tudo mais claro. Vamos chamá-la de V, abreviação de Voldemort. Uma vez, depois da separação, eu me referi a ela como aquela que não deve ser nomeada, e o apelido pegou entre meus amigos e minha família. Durante o casamento, minha ex e eu éramos melhores amigos de outro casal. Para este post vou chamá-los de Sam e Marie. Sam era, e ainda é, meu melhor amigo. Marie era a melhor amiga da V. Marie descobriu os planos da V de me trair antes de eu saber, e disse a V que não aprovaria a infidelidade e que a amizade delas acabaria se ela fizesse isso. E não, Marie não me contou isso, e eu não a culpo por isso. Quando finalmente descobri que V estava tendo um caso pelo Facebook com um cara da Califórnia, faltavam apenas 2 semanas para ela voar o sujeito até aqui, bancar um hotel para ele por 3 dias. Eu passei essas 2 semanas contratando um advogado, um investigador particular e montando minha estratégia de saída. Saí da casa no final de semana depois da estadia do hotel. Ela passava os dias com o cara e voltava para casa à tarde e à noite, sem nem fingir culpa. O investigador conseguiu fotos e vídeos dos dois saindo do hotel, almoçando juntos e depois voltando para o hotel. Fiquei um tempo hospedado na casa de Sam e Marie, no porão que eles transformaram em apartamento. Depois, me mudei para um pequeno apartamento na cidade, perto da casa da V. Avançando 9 meses, estou divorciado da V e temos uma filha. Vou chamá-la de Rebeca. Ela tinha 13 anos na época. Tentávamos guarda compartilhada e morávamos a uns 400 metros de distância. Tínhamos 2 outros filhos do casamento, mas eles estavam morando fora e não participam dessa história. Durante o casamento, compramos uma casa no lago. Estava à venda e no acordo de divórcio ficou decidido que dividiríamos o lucro da venda. Mas pagar metade da hipoteca da casa do lago e o aluguel do meu apartamento estava me deixando numa situação financeira muito difícil. Um dia, recebo um e-mail da Marie com o assunto em letras maiúsculas. A V acabou de tentar me fazer ser demitida. Resumindo, V mandou uma carta para o chefe da Marie alegando que ela estava fofocando sobre a V em ligações com clientes, mas o chefe percebeu que era mentira e disse isso diretamente para V. Marie, sabiamente, não ficou esperando para ver o que mais viria. Foi direto ao fórum e entrou com um pedido de ordem de restrição por assédio contra a V. Foram várias audiências, porque V ignorou várias intimações para comparecer e contar sua versão. Eventualmente, a ordem foi concedida, já que ela nunca apareceu no tribunal. Durante esse tempo, ela ligou para o 911 várias vezes. Uma vez, dizendo que eu coloquei uma bomba na caixa de bondeira dela. Outras 2 vezes, dizendo que eu tinha invadido o apartamento dela sem permissão. A acusação da bomba era porque eu postei no Facebook um link para um site chamado Envie Glitter para os seus inimigos. E depois mandei uma papelada grossa para ela assinar. A polícia apareceu e eu tive que abrir o envelope na frente deles. Claro que não havia glitter, muito menos uma bomba de glitter. As 2 vezes que entrei no apartamento dela foram para entregar a mochila da Rebeca, que ela havia esquecido na minha casa. Em ambas, eu tinha mensagens da V me dando permissão para entrar. Até hoje eu acho que ela acredita que se ela apaga as mensagens do lado dela, elas desaparecem do meu também. Depois disso, nunca mais caí nesse truque. A partir daí, mochilas esquecidas só eram devolvidas em um ponto neutro entre os 2 apartamentos. Além dos chamados para o 911, ela também pedia diversas verificações de bem-estar infantil nos dias em que Rebeca estava comigo. É ótimo explicar para sua filha por que a polícia está batendo na porta às 8 da noite. Claramente a V estava tentando me provocar, fazer parecer que eu era o agressor. Durante tudo isso, Sam e Marie foram meus anjos da guarda. Nos receberam para jantares semanais, deram suporte emocional e foram constantes mesmo no meio do caos. Por essa época, V entrou com um pedido de guarda total. Aconselhado pelo meu advogado, pedi que fosse nomeado um guardião ad latim,
Alguém imparcial para representar os interesses de Rebeca. Claro, os pais tinham que pagar pelo guardião, e minha situação financeira estava ficando desesperadora. Então escrevi um e-mail para V dizendo que precisávamos abaixar o preço da casa do lago. Eu precisava vender aquilo, com lucro ou sem, para conseguir me manter perto de Rebeca e continuar lutando pela guarda. Com dívidas aumentando, sem conseguir pagar aluguel e hipoteca, e mais um processo judicial pela frente, tive que voltar a morar com Sam e Marie para continuar pagando o meu advogado. Uma semana depois de voltar, Rebeca me conta que a mesa de vidro da varanda da V foi quebrada na noite anterior. Eu estava em New Hampshire naquela noite, com testemunhas. Estava tudo registrado no Life 360, aplicativo que tínhamos para monitorar localização um do outro. Rebeca disse que sabia que eu não tinha feito aquilo e que diria isso para a mãe. No dia seguinte, sou intimado com uma ordem de restrição, alegando que eu vandalizei a varanda dela. Ela ainda dizia que tinha medo por causa da bomba de cartas. A ordem era válida por 10 dias, e depois disso eu teria direito de contestá-la no tribunal. O policial que veio me entregar a intimação teve que confiscar minha licença de porte de arma, mesmo eu só tendo uma carabina de pressão da Rebeca. Ele saiu sorrindo, dizendo que não achava que eu fosse sair por aí com uma espingarda de pressão. No dia seguinte, fui até a delegacia e pedi cópia de todos os boletins de ocorrência que me envolveram desde que saí da casa. Eu conhecia 7. O sargento disse que tinham 19 registros diferentes feitos pela V. Ele conversou comigo, tentando entender quem eu era. No fim, me garantiu que os policiais de patrulha agora estavam avisados da situação e que fariam o que fosse justo, desde que eu mantivesse a calma. Aceitei. 2 noites antes da audiência, estávamos, eu, Sam e Marie, na varanda tomando cerveja, pensando como eu iria me defender. Eu estava desanimado, sabia que seria a palavra dela contra a minha. E aqui em Massachusetts, se você é homem, os seus direitos como pai são sempre secundários. E honestamente, a V merecia um Oscar pela atuação de vítima. Então, Marie falou: "Ei, deixa eu ver essa ordem de restrição." Eu entreguei. Ela olhou e disse: "Esta é a minha juíza, a mesma que me concedeu a ordem de restrição contra a V." Sam e eu nos olhamos incrédulos. Marie foi pegar a sua cópia. Era a mesma juíza. Aquele sorriso tomou conta do meu rosto. Eu sabia exatamente o que dizer agora. Chegou o dia da audiência para contestar a ordem de restrição e eu cheguei cedo. Estava sozinho, meu advogado tinha outra audiência no mesmo horário. Eu torcia para que a V não aparecesse, mas ela apareceu, com uma advogada nova, diferente da que ela usou no divórcio. Antes da audiência começar, a advogada dela veio até mim com uma proposta: deixar a ordem de não contato expirar, mas manter em vigor uma ordem de não agressão. Recusei educadamente. Disse que não havia feito nada que justificasse qualquer uma das ordens e queria que a juíza ouvisse minha versão. A advogada dela ficou um pouco surpresa, deu de ombros como quem diz: "Problema seu", e voltou para se sentar com a V. Chamaram a audiência. A V contou a história dela. Eu comecei a contar a minha, apresentando os 19 boletins de ocorrência da polícia. A juíza percebeu que a V e sua advogada não tinham cópias dos documentos, então mandou que voltássemos para o público enquanto elas revisavam os registros. Fomos chamados de volta. A juíza começou a analisar os boletins. Eu disse que o conteúdo nem era o mais importante. O ponto era o uso abusivo do sistema judicial pela V para me prejudicar perante o guardião. Mesmo assim, ela insistiu em revisar tudo. A V deu ênfase a 2 incidentes. As vezes em que entrei no apartamento dela com permissão, que ela agora dizia que foram sem permissão. Eu disse que, se necessário, eu poderia apresentar as mensagens provando o contrário. Num dos boletins, V tentou alegar que eu tinha transtorno de personalidade múltipla e que nosso médico de família havia dito isso a ela. A juíza perguntou: "O médico dele disse isso a você sem a permissão dele?" V respondeu: "Sim, meritíssima." A juíza me olhou, visivelmente surpresa. Eu apenas balancei a cabeça lentamente e disse: "Tenho um relacionamento muito próximo com meu médico. Duvido muito que ele tenha quebrado o sigilo médico, HIPAA." A juíza não reagiu externamente, mas senti que ela entendeu a mensagem. A V estava mentindo descaradamente. Depois de rever os últimos relatórios, eu repeti meu argumento. Meu ponto não é o conteúdo, mas o padrão de assédio judicial. Ela usa o tribunal para me intimidar,
E isso não é novidade, já que há uma ordem de restrição por assédio concedida contra ela pela senhora meritíssima. A juíza piscou, visivelmente impactada com a revelação. Eu dei os detalhes e lembrei que a V ignorou diversas intimações e nunca compareceu às audiências da Marie. Conforme eu contava a história da Marie, o rosto da juíza foi mudando. Ela franziu os olhos, apertou os lábios e ficou com expressão severa. Virou-se para a V e perguntou com uma voz lenta e carregada de fúria gelada: "Você tem uma ordem de restrição por assédio contra você?" A V respondeu com uma voz fraca e pequena: "Sim, meritíssima." Queria tanto olhar para o rosto da V nesse momento, mas mantive meus olhos fixos na juíza. A juíza apontou para a V e perguntou: "Por que você não compareceu às audiências?" A V hesitou e respondeu: "Porque eu não quis." A juíza levantou a mão mandando-a se calar. Ali foi o ponto de virada. Acredito que ela estava prestes a manter a ordem de não agressão, mas depois disso ela virou para mim e disse com firmeza: "Acho que há problemas dos dois lados aqui, mas está claro que ela quer que você fique longe do apartamento dela." Eu respondi: "Nunca mais, meritíssima." A juíza bateu o martelo. A ordem de restrição foi anulada. E como a ordem foi anulada, legalmente é como se ela nunca tivesse existido. No dia seguinte, recuperei minha licença de porte de arma. E, o mais importante, ganhei a batalha pela guarda da Rebecca, em grande parte graças à revogação da ordem de restrição. Pessoal, essa foi a primeira história postada pelo OP. E a ex-esposa dele parece uma pessoa maravilhosa, né? Super estável, madura, emocionalmente equilibrada, ironia. Mas ainda tem mais uma história, que continua essa saga. Vamos para a parte 2. A ex tentou me enquadrar por roubo e falhou. Contexto: após perder a batalha pela guarda, a V se mudou para New Hampshire para viver com o seu então amante, agora marido número 5. Um detalhe que me diverte até hoje é que ele tem o mesmo nome do amante do Facebook da Califórnia, aquele da primeira história. Eu me refiro a eles como Paul número 1 e Paul número 2. E sim, eu me divirto fácil. Um mês depois da audiência de custódia, em que ganhei a guarda da Rebecca, a V e eu trocamos e-mails e concordamos que eu iria até o apartamento dela buscar a cama da Rebecca, tipo cama de capitão, e alguns pertences dela. No dia da mudança da V, ela ia se mudar 120 quilômetros para longe, o Sam foi comigo. Ele dirige caminhão, então se ofereceu para ajudar e também servir de testemunha. Chegamos por volta das 7h20. Batemos na porta. Depois de esperar um pouco, a V atendeu com o telefone grudado no ouvido. Resmungou algo tipo: "As coisas estão lá em cima", e foi direto para o quarto dela no segundo andar. Enquanto ela sumia no quarto e batia a porta, fiquei com o pé atrás. Algo estava estranho. Então, botei a cabeça para fora da porta e disse: "Sam, entra aqui comigo. Você precisa ser testemunha." Entramos e, meu Deus, parecia um ferro velho. Não era exatamente sujo, mas era imundamente entulhado. Depois de procurar, achei o quarto da Rebecca. Não era como se estivessem no meio da mudança. Parecia que tinham explodido uma bomba de tralhas ali dentro. Poeira, teias de aranha, pratos de sujos, garrafas de vinho vazias, ração de cachorro seca. Sam e eu começamos a juntar as coisas da Rebecca. Levei algumas para o carro e percebi que precisaríamos de uma chave Allen para desmontar a cama. Fui buscar no carro. Quando voltei, V estava de volta na sala, mas sumiu de novo no quarto. Desmontamos a cama, levamos tudo para o gramado da frente. Não conversamos sobre isso, mas claramente decidimos levar tudo para fora primeiro e só depois organizar no carro. Foi aí que a coisa ficou estranha. Sam estava carregando a penúltima leva quando a V abriu a porta do quarto, olhou da sacada e disse: "Por que vocês estão levando coisas da minha casa?" Sam largou o que estava carregando e saiu da casa na hora. Ele entendeu o que estava acontecendo. Eu saí do quarto da Rebecca e disse: "Nós combinamos por e-mail que eu ia pegar a cama da Rebecca hoje." Ela ficou surpresa e perguntou: "Isso aí é da Rebecca?" "Claro que é. Você mesma disse que estava no quarto dela." Levei o que estava nas mãos para fora. Sam me disse: "Cara, isso tá muito errado. Tô com um mau pressentimento. Precisamos chamar a polícia." Eu respondi: "Concordo totalmente." Ele até pareceu surpreso por eu não resistir. Liguei pro 911. Expliquei para o operador do 911 que minha ex-esposa me convidou por e-mail para pegar uma cama e alguns pertences da nossa filha.
e que agora ela estava agindo como se eu estivesse roubando coisas. Disse que precisava que um oficial viesse ao local para evitar um mal-entendido. Enquanto esperávamos a viatura, a V voltou a gritar da varanda. Você está roubando coisas da minha casa! Isso é roubo! Eu vou chamar a polícia! Gritei de volta. Já chamei, eles estão a caminho. Ela pareceu surpresa, talvez até decepcionada. Uns 10 minutos depois, chegou uma viatura. O oficial conversou comigo e com o Sam primeiro. Mostrei os e-mails impressos que troquei com a V, combinando a retirada dos itens. Depois, ele foi falar com a V. Ela contou uma história completamente diferente, dizendo que eu estava lá sem permissão e que roubei a cama da filha. O policial voltou para mim, pediu os e-mails de novo, olhou com atenção e disse: Isso aqui é mais do que suficiente. Ela te autorizou, não se preocupe. A V desceu furiosa. O policial a interceptou antes que ela pudesse se aproximar da gente e disse: Senhora, se continuar com esse comportamento, vou ter que pedir que volte para dentro. Ela ficou olhando para mim como se eu tivesse acabado de assassinar o cachorro dela. Depois subiu correndo e bateu a porta com tanta força que balançou a janela. Terminamos de carregar as coisas e fomos embora. 3 semanas depois, fui chamado para prestar depoimento no departamento de polícia. Cheguei lá, com o Sam, levando os e-mails impressos de novo. O detetive era gente boa, só estava cumprindo o protocolo. Pediu minha versão da história, conferiu os documentos e agradeceu. Nunca fui acusado de nada. O caso foi arquivado imediatamente. De vez em quando, escuto notícias esparsas da V. Ela e o Paul número 2 ainda estão juntos, acredito. Soube que ela reformou legalmente o nome da nossa filha para algo completamente diferente, sem me consultar. Por sorte, eu tenho a guarda legal exclusiva, então a alteração não é reconhecida em nenhum documento oficial, só no ambiente escolar dela. Rebecca já passou por 5 escolas diferentes desde que a mãe se mudou com ela, quase uma por ano. A V continua tentando minar minha relação com a Rebecca, tentando enfiar falsas memórias e difamar meu nome. Mas eu tenho sido paciente, consistente e amoroso com minha filha. E acho que ela percebe a diferença. O Sam e eu continuamos amigos. Ele diz que aquela noite foi um dos piores momentos de estresse que ele já viveu. E olha que ele trabalha com transporte de cargas perigosas. Quanto a V, espero que tenha encontrado o que queria com o Paul número 2. Sinceramente. Mas se algum dia ela tentar outra jogada contra mim, estarei pronto. E desta vez, não estarei apenas defendendo a mim mesmo, estarei defendendo a minha filha também.